Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Reddit. Inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. O teste de DNA revelou que meu pai não é meu pai biológico. Mamãe ainda está mentindo sobre isso. Isso vai ser longo, então aperte o cinto. Um pouco de histórico: vou fazer 30 anos em alguns meses. Tenho duas irmãs mais velhas que são meio-irmãs, compartilhamos a mesma mãe. Ela era casada antes de ficar com meu pai. Eu também tenho um irmão mais novo que pensei ser meu irmão completo. Há uma série de razões pelas quais eu queria fazer um teste de DNA, mas nunca tive coragem de fazê-lo até recentemente. Nunca conversei sobre isso com ninguém além de minha esposa, mas há 2 anos fui até meu irmão e perguntei se ele faria um teste de DNA comigo que revelaria se somos irmãos completos ou meios-irmãos. Eu queria o teste de DNA porque não tenho pai listado na minha certidão de nascimento. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela não contou a ninguém até os 6 meses de idade. Ela não estava com ninguém na época, então os familiares perguntaram muito sobre quem era o pai e ela nunca desistiu. Não tinha ninguém no hospital quando eu nasci. Ela contou histórias ou respondeu perguntas que eu tive quando criança ou adulto onde as coisas realmente não batem certo, e minha mãe mente o tempo todo. Sinceramente, nem vou acreditar nela se ela me disser que o céu é azul. Então, 2 meses atrás, meu irmão e eu finalmente saímos e fizemos o teste de DNA. Como nenhuma surpresa, com certeza. Somos meio-irmãos. Isso não foi chocante para mim, mas obviamente eu tinha muitas perguntas. A essa altura, minha mãe ainda não fazia ideia de que fizemos o teste. Então perguntei às minhas irmãs que tinham 7 e 10 anos na época em que nasci se sabiam alguma coisa sobre a gravidez dela, quando nasci, quando cresci, etc. Nesse momento liguei para meu pai avisando que fizemos um teste de DNA e ele me disse que sempre soube e que não mudaria nada. Que seja conhecido. Também não muda nada para mim, eu só queria saber se minha mãe realmente estava mentindo para mim todos esses anos. Comecei a fazer perguntas, reunindo informações. Acontece que quando minha mãe e meu pai ficaram juntos, ela tinha 23 anos e ele cerca de 12 anos. Eles não estavam oficialmente juntos, mas ela definitivamente começou o processo de preparação naquele momento. Ele se emancipou e começou a surfar no sofá, muitas vezes morando na casa dela. Quando ele tinha 17 anos, eles se separaram. Ele seguiu em frente e quando você sabe ela diz que estou grávida de 6 meses e é seu. Ela passou anos cuidando dele e fazendo dele o que ela queria que ele fosse, a ponto de ele acreditar em qualquer coisa que ela dissesse. Ele acreditava plenamente que eu era seu filho, então ele se mudou. Ele não foi ao hospital quando nasci porque era menor de idade, ele nunca foi listado na minha certidão de nascimento porque minha mãe tinha uma história sobre como isso era ilegal. De qualquer forma, quando eu tinha 3 anos eles se separaram oficialmente e ele começou a pedir visitas comigo. Minha mãe disse que não, então meu pai iria processar e foi aí que minha mãe revelou que ele não era o pai biológico. Sabendo disso, ele voltou a ficar com minha mãe porque só assim ele estaria na minha vida. 1 ano e meio depois eles tiveram meu irmão e ficaram juntos até 2012, quando se separaram oficialmente para sempre. Nunca se casou nem nada, mas ainda assim uma separação muito desagradável. Ele nunca foi listado na minha certidão de nascimento porque minha mãe tinha uma história sobre como isso era ilegal. Meu pai também me avisou durante o tempo em que morou com ela de vez em quando depois que foi emancipado. Ela dava festas em casa e todos os meninos da vizinhança vinham e basicamente faziam o que queriam. Ele me deu um nome de quem meu pai em potencial poderia ser. E desde que tudo isso foi divulgado, familiares e amigos vieram até mim e me deram outro nome de quem poderia ser. Acredito que seja uma dessas 2 pessoas, mas isso não é realmente importante aqui. Tendo todas essas informações sob meu controle, finalmente confrontei minha mãe. Eu disse a ela que fiz o teste de DNA, por que fiz o teste de DNA e quais foram os resultados. No começo ela riu, me disse para parar de brincar e me chamou de pirralho. Quando enviei a ela os resultados legítimos, ela disse que era impossível, o teste de DNA estava errado e eu precisava fazer de novo. Ela passou os últimos 2 meses me deixando louca, dizendo que o teste de DNA estava incorreto. Também fiz um teste de paternidade que deu o mesmo resultado, que ela diz estar errado. Ela disse que meu pai de alguma forma falsificou os resultados para me convencer a sair dela. Houve tantas mentiras que aprendi nos últimos 30 anos.
Ela é uma narcisista clássica por completo. Como mencionei anteriormente, não fiz este teste porque queria saber se meu pai era meu pai biológico. Eu queria saber se minha mãe realmente mentiu sobre isso nos últimos 30 anos. Membros da família, amigos dela e até vizinhos com quem cresci se apresentaram e disseram que ela falou com ele sobre isso anos e anos atrás. Todos assumiram que eu já sabia e ficaram chocados por eu estar descobrindo agora. Eu tenho tantas emoções em relação a tudo isso. Minha cabeça está girando com o fato de que eu não sei quem é meu pai biológico, obviamente, grandes problemas de confiança, considerando que minha mãe mentiu por 30 anos e ainda está mentindo, estou tendo um pouco de crise de identidade porque estou tipo, e quem sou eu? E tem sido tão impressionante. Espero que este seja um lugar onde eu possa desabafar, talvez obter algum apoio de pessoas que entendem pais loucos, e também gostaria de uma pequena confirmação de que não sou louco e que 2 testes de DNA serão precisos. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal se gostou do vídeo, assista também alguns dos nossos vídeos.